Se tu já tentou aprender Relay e se sentiu frustrado devido à forma como eles pedem que o servidor entregue os dados, sabe que tu não está sozinho. Por muito tempo eu tentei aprender Relay e entender como funciona, por exemplo, a parte de paginação ou a parte de ter um ID global e único durante toda a aplicação e eu me sentia frustrado, eu não entendia o que era aquilo, como funcionava aquela parte de cursor-based pagination. Mas aí eu vi que na verdade eu estava errando na forma como o meu back-end estava entregando os dados. Então, se tu se sentir frustrado até hoje em aprender Relay por causa do back-end ou porque tu não entende essas normas, fica comigo que hoje tu vai aprender da maneira correta como construir um servidor back-end pro Relay. Só antes da gente começar, eu gostaria de dizer que esse projeto aqui, que eu estou rodando, o link dele está aí na descrição, e esse projeto é só um starter básico mesmo, onde eu tenho apenas uma função que vai ajudar a gente aqui, que ela vai ler um arquivo JSON, e eu já explico por que eu vou estar utilizando o JSON, tá bom? E aqui eu tenho só o meu package iniciado mesmo com o script para dev server, e eu tenho também o test node dev instalado aqui. Luiz, por que tu vai estar utilizando um arquivo JSON? Por que tu não está utilizando, por exemplo, um banco de dados? Muita gente já me perguntou isso porque teve alguns vídeos que eu fiz aqui de back-end e eu fiz dessa mesma forma e muita gente reclamou dizendo que não estava legal isso. E eu faço isso justamente para facilitar do teu lado. Eu acredito que se a gente vir com essa parte de, por exemplo, trazer um Mongo ou trazer um Postgres ou enfim, pode ter gente que não entende de Mongo, mas entende Postgres, ou vice-versa, entendeu? Ou até gente que não conhece banco de dados ainda. Tem gente que às vezes está começando, quer aprender e não sabe, por exemplo, a parte de banco de dados ainda. Então, por que eu vou botar um passo a mais, sendo que o que eu quero ensinar realmente não é isso. Eu quero ensinar como criar um back-end. Vamos estar persistindo dados, sim, num arquivo local, não tem problema nenhum. Podia ser um banco de dados, podia também. Tudo que eu vou ensinar aqui, tu pode com certeza replicar no banco de dados, tá? Então, eu só fiz realmente para facilitar o teu lado, certo? Então, agora sim, vamos começar. O que a gente vai começar aqui instalando é o nosso GraphQL e também a gente vai utilizar o nosso GraphQL Relay. Essa é a lib que eu falei para ti lá no início, que a gente já está utilizando e ela que me ajudou para construir o nosso back-end perfeito conforme o Relay espera, certo? Além disso, eu vou estar também utilizando aqui o Apollo Server. E por que eu vou estar utilizando o Apollo Server? Porque eu quero construir um servidor GraphQL. E o Apollo Server ele vem me ajudando bastante. Então, eu gosto bastante de utilizar ele quando eu preciso montar um servidor. Ele deixa bem rápido as coisas assim para fazer o starter. E também eu vou... na verdade, eu vou instalar o resto depois. Eu vou deixar isso daqui só. Essa parte aqui do GraphQL eu vou deixar por enquanto. Então, vamos só instalar elas aqui. Enquanto instala, aqui dentro da nossa source, o que eu vou fazer é criar uma pastinha chamada GraphQL. Vou deixar bem intuitivo realmente para a gente saber que aqui vão estar as coisas apenas do GraphQL, tá? Então aqui eu vou criar também uma pastinha chamada de post. Opa, eu criei um arquivo e post. Por que post? O que eu vou estar ensinando aqui, né? Qual que é o projeto que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma API que permite o usuário gravar posts. Então, por exemplo, o cara vai poder, tipo um Medium da vida, entendesse? Por que eu estou fazendo isso? Porque dessa forma aqui, eu encontrei uma forma fácil de, por exemplo, trabalhar com a parte de connections. Então, aqui dentro desse vídeo a gente vai aprender sobre connections também, o que são connections e além disso a gente vai ver também essa parte de paginação. Então eu vi que fazer dessa forma com posts fica mais legal do que com usuários, sabe? Então aqui fica mais intuitivo, a gente consegue ter um exemplo real, digamos assim. Então, vamos trabalhar com essa pastinha de post. Além dela, o que eu vou fazer é criar uma pastinha chamada de schema. E aqui a gente vai ver depois o porquê que é schema. Só gravou dentro de post, eu não quero isso, eu quero dentro de GraphQL. Deixa eu tirar... Ah não, tá certo, tá certinho. Aqui da forma como eu estou vendo parece que dava dentro, mas não tem problema. Então agora o que a gente vai começar fazendo é trabalhar com realmente o nosso post, né? Então aqui dentro do nosso post também vou criar uma pastinha de mutations, que vai ser onde vai ficar as nossas mutations. E se tu não sabe ainda, no GraphQL a gente tem 3 tipos principais, né? Subscription, Query e Mutations. Query é para buscar os dados, os nossos get, por exemplo, lá no nosso, se fosse trabalhar com a parte de REST, é o nosso get. Nós temos as mutations, que é para criar ou mutar atualizar os dados. Então é realmente mutar os dados, né? Atualizar ou criar, ou também deletar, né? E a gente também tem a parte de subscription, que é se a gente quiser, por exemplo, fazer o real time. Então a gente consegue utilizar subscription. Então a gente só vai ter, no caso, mutation por enquanto.
Aqui dentro também do nosso post, eu vou criar um arquivo chamado postType. E o que é o nosso postType? Por que eu preciso de um type, né? Bom, o postType, na verdade, ele mostra para o GraphQL como que os nossos dados vão ser mostrados. O que são os nossos dados? O que é post? Quais são os campos de post? Então é como se ele fosse o nosso model. Lá dentro do nosso banco de dados a gente tem o nosso model, né? Dentro do banco de dados não. Dentro de, por exemplo, ORMs, a gente tem os nossos models. Aqui dentro a gente tem os nossos types, que é praticamente a mesma coisa. Então aqui, como é que a gente cria esse nosso type, né? Bom, a gente cria uma constante normal, const post type, vai ser igual a new GraphQL object type. E o que é esse nosso object type, né? Ele é realmente a forma como a gente vai criar um type. Então, quando a gente quiser criar types dessa forma aqui, então, por exemplo, post type ou, por exemplo, post connection, alguma coisa assim, a gente sempre vai estar utilizando esse new GraphQL object type, tá bom? E esse GraphQL object type, ele espera algumas coisas. Quais são? Um name, ele é obrigatório, e o name dele eu vou chamar de post, tá? Ele também espera uma description, que é uma descrição do que é esse nosso type aqui. Então eu vou botar post type, vou botar essa descrição mesmo. Não precisa ser nada tão explicável assim, não precisa ter um texto explicando o que é. Acho que assim já dá para entender bem legal o que é. E o mais importante, fields, que descreve os fields que o nosso post vai ter. A gente vai ter um ID, e aqui já começa a primeira sacada do relay. Lembra que eu falei que a gente precisa trabalhar com Global Object Identification, o nosso Global ID? Então, a gente já precisa definir esse nosso Global ID aqui. E o que a gente vai fazer é o seguinte, Global ID Field. Ele vem lá de dentro do nosso GraphQL Relay. E aqui, ó, a gente passa uma key para ele, ó, um type name, certo? Então, a gente colocou post. Então, esse daqui vai ser o nosso Global ID Field de post, entendeu? E ele vai se responsabilizar por criar para a gente esses nossos IDs únicos. A gente também vai ter um title. Esse nosso title, ele vai ser do tipo GraphQL string. E o resolve dele vai ser o quê? Post.title. E o que é o nosso resolve, Luiz? O nosso resolve, ele busca, digamos assim, imagina que a gente tenha um objeto, certo? Imagina que a gente tenha, por exemplo, esse aqui, ó. Aí a gente vai ter o nosso ID, certo? E aí a gente vai ter o nosso title, que vai ser, por exemplo, um post. O nosso resolve, ele vai pegar esse title aqui, ó. Então ele vai receber esse nosso objeto aqui, né? Esse nosso objeto post, deixa eu até escrever aqui, ó. Post, ele vai receber esse nosso objeto post aqui, e ele vai pegar esse campo title aqui, entendeu? E a gente também vai ter um body. Esse nosso body vai ser também, eu vou até copiar aqui, ó, para ficar até um pouquinho mais rápido para a gente. Ele também vai ser um GraphQL string, e aqui, diferente do nosso title, ele vai ser body. Aí a gente vai retornar mais algumas coisas daqui de dentro. A gente vai criar lá de dentro da nossa Connection Definitions, que também vem lá de dentro do nosso GraphQL Relay, esse carinha aqui ele é responsável por criar a nossa connection. Já te explico o que é uma connection, tá bom? Quando a gente estiver testando a nossa aplicação, eu vou te mostrar o que é uma connection bem certinho, tá? Não precisa se preocupar até agora. E essa nossa Connection Definition, ele espera um atributo principal, que é o nosso Node Type. E adivinha qual que é o nosso Node Type? Exatamente, esse Post Type aqui. E aqui de dentro dessa nossa Connection Definition, a gente vai desestruturar, né? E a gente vai pegar a nossa Connection Type, que eu vou chamar de Post Connection. E também eu vou ter o meu Edge Type, que eu vou chamar de Post Edge. E se tu não sabe, eu fiz dessa forma aqui, ó, ou seja, eu mudei o nome de Edge Type e Connection Type utilizando dois pontos. Ó. Então aqui eu sobrescrevo, digamos assim, o nome dessa variável para o que eu quero. Então no caso eu chamei de Post Edge. E aqui eu vou dar um export, né, no nosso Post Connection e também no nosso Post Edge. E aqui eu vou também dar um export default do nosso Post Type. Tá lá, nosso type ele está criado. É exatamente isso que a gente precisa. Esse daqui é o nosso model, como a gente falou no início, né, que o GraphQL vai entender. Beleza? Agora a gente já tem, cara, praticamente tudo que a gente precisa, assim, né, para a gente começar, claro. Então, o que a gente vai estar fazendo agora?
é criar a nossa mutation. Vamos criar a nossa mutation primeiro ou tu prefere a nossa query? O que tu acha que é mais fácil? Query? Tá, então nós vamos criar a nossa query primeiro. Então, vamos lá. Como é que a gente vai criar a nossa query? Para a gente criar a nossa query, eu gosto de criar um carinha chamado de loader, tá? Loader nada mais é do que alguém que vai carregar os dados para a gente, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um postloader.ts. Ele vai ser responsável por ir lá no nosso banco, buscar os dados, ou por exemplo, é como se fosse o nosso controller, fazendo uma analogia. Então, ele vai buscar um por ID, buscar todos, segue essa analogia de controller mesmo, tá? Então, o que vai ser esse nosso post loader, né? Ele vai ser eu vou criar uma função só, por enquanto. Eu vou chamar ela de load all, tá? Load all. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Const posts vai ser igual a await read database. Luiz, o que é o read database que eu não vi até agora e tu me aparece do nada? Calma lá. Read database é aquele útil, aquele helper que eu falei ali no início, ó. Eu criei esse útil, eu já deixei pronto aqui pra gente, e ele faz o seguinte, ele lê esse nosso arquivo data.json aqui, que por enquanto não tem nada, tá? Ele só faz isso por enquanto, e aí ele faz o parse desses dados, e aí eu retorno. Porém, aqui eu coloquei um carinha chamado context, e o nosso context é o seguinte, aqui a gente tem post, certo? Então se eu passar post aqui, ó, aqui em cima como parâmetro, ele vai buscar apenas posts lá dentro desse nosso data.json. Ele vai retornar só posts. Se eu tivesse, por exemplo, users, ele ia retornar só posts, porque eu não pedi users, entendeu? E se eu não passasse nada, ele ia retornar os dois para mim, entendeu? Então, foi por isso que eu fiz. É como se fosse um endpoint, trazendo para uma outra analogia, assim, para ficar mais fácil para tu entender. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se não tiver posts, eu vou retornar return null. E caso contrário, né, eu vou retornar um post.reverse. E o que é o reverse e por que o reverse? Reverse, como o próprio nome diz, é para fazer um desk, digamos assim. Então eu quero que o último dado adicionado seja o que venha primeiro, entendeu? Essa é a ideia. Agora fechou. Esse daqui vai ser o nosso post loader. É o que a gente precisa. Tá, e agora, como é que eu faço para buscar esses dados lá dentro do nosso data.json, né? Bom, aqui dentro do nosso GraphQL, eu criei essa pastinha chamada schema, né? Aqui dentro eu vou criar um index.ts, só para a gente exportar o que vai ter aqui dentro dessa nossa pasta. E eu vou também criar um query type.ts. Lembra que eu falei então que a gente vai ter nossas mutations e as nossas queries? Então, aqui dentro do nosso query type vai se concentrar todas as queries da nossa aplicação. Então, se a gente tivesse, por exemplo, posts, users, deixa eu pensar em outra configuração, categories, né, alguma coisa assim. Então, todas essas três queries, por exemplo, iriam se unir nesse arquivo aqui, entendeu? Então, aqui vai ser o entry point do nosso GraphQL. E aqui dentro, esse daqui vai ser a nossa query até um pouquinho mais grande, né? Mas ele vai seguir a mesma ideia do que a gente fez antes, tá? Quer ver? Vou te mostrar. Const query type vai ser igual a new GraphQL, me diz aí, object type, viu? Tu pegou. Cara, aí ó, o cara já vai trabalhar com GraphQL na próxima semana já. Aqui vai ter o nosso name, que vai ser query, description, que vai ser the root of all queries, né? Como eu falei, eu vou chamar de the root of all queries, porque aqui é o nosso entry point, como eu falei, então vou deixar assim só para ficar claro realmente. E os nossos fields, né? Ele vai ter um field principal, que eu vou chamar de posts. E o que é esse nosso post, né? O que vai ser isso daqui? Ele vai ser type, eu vou chamar ele de GraphQL non-num, porque eu quero que ele não seja nulo, né? E eu vou dizer que ele é do tipo post connection. Eu só estou falando desse post connections, eu não estou te dizendo o que é, né? Já vou te dizer, e tu vai ficar maravilhado com o que é. Porque é bem massa, depois que tu entende é bem legal, realmente. Não é um bicho de 7 cabeças como a documentação às vezes mostra que é, mas não é bem tranquilo, vou te provar que é bem tranquilo. E aqui, o nosso resolve, né, como a gente estava seguindo antes, ele é uma função. E aqui eu coloquei também o nosso args. E o que é esse nosso args? Nosso args ele é uma definição de first, after, before e last. É como a gente faz a paginação aqui dentro do GraphQL. Então, first é como se fosse o nosso skip. Então, eu quero pegar os 10 primeiros resultados, por exemplo.
O after é depois de um tanto. Então, por exemplo, eu vou buscar os 5 primeiros, depois eu vou buscar os outros 5 primeiros partindo do 5, depois eu vou buscar mais 5 a partir do 10 e assim por diante. O before é o contrário do after e o last é o contrário do first, entendeu? E aqui dentro do nosso resolve, diferente do que a gente fez antes, a gente pode ter algumas coisas aqui, como por exemplo args e context. E a gente tem também a nossa config, que a gente não vai estar utilizando agora. Então por isso que eu coloquei esse underscore aqui. Aí aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, const data vai ser igual a wait with database? Não, vai ser o quê? Post loader ponto load all. Lembra que a gente fez isso? A gente fez isso agora, né? Então só vou importar ali, que é o que o meu editor acabou não buscando, né? Então import tudo as post loader from post barra post loader. Tá lá. Agora a gente tem o que a gente precisa aqui. Aí, opa, o que deu aqui, Jesus? Fechou. Aí eu vou dar um return connection from array, passando o meu data e args. Deu bom? Tá lá, é isso aí. Aí agora, eu poderia fazer mais algum? Não, só isso, né? Vamos deixar só esse mesmo assim, vamos buscar todos os posts de uma vez. Então agora aqui, ó, eu vou dar um yarn dev server. Vamos ver, eu vou até abrir numa outra aba aqui. Deixa eu abrir uma nova aba, tá lá. Deixa eu só, ó lá, estava aberto algumas coisas aqui. Vamos lá, localhost 3000. E ele deu um cannot get. Por quê? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Vamos lá no nosso server. A gente não criou nosso server. Tá vendo? Quase que a gente deixou passar essa. Então vamos criar o nosso server aqui rapidinho, né? Não, isso daí foi de propósito. Esse daí foi de propósito. A gente precisa sempre criar nosso server, né? Então eu deixei realmente essa para o final para a gente criar juntos esse nosso servidor, porque o servidor é o nosso ponto que vai conectar com o nosso entry point. Então eu fui do topo para a raiz da árvore. Então vamos lá, criar um servidor. O que vai ser o nosso servidor, né? A gente vai importar lá de dentro do Apollo Server o quê? O Apollo Server, certo? Então fechou. Aí a gente vai ter também o nosso schema builder. Não, schema builder não. Tava com outra coisa aqui. Minha colinha estava um pouquinho errada. Ponto barra GraphQL barra schema. O que a gente vai importar do nosso schema? O nosso schema, certo? Mas espera lá, você está vendo que aqui não está trazendo nada? E por que não está trazendo nada? Porque a gente precisa criar o nosso schema, certo? Então vamos lá. Lembra que a gente colocou o nosso index aqui? Então vamos criar ele aqui, ó. Import. Lá de dentro do nosso GraphQL, a gente vai importar o nosso schema. Não, a gente vai importar o nosso GraphQL schema. Schema, tá lá. Aí agora a gente vai importar o nosso query type, lá de dentro do nosso query type. E a gente vai dar um export const schema igual a new GraphQL schema, tá lá. Query type. Fechou. Agora sim a gente tem tudo certinho. E aqui, deixa eu ver. Ah, porque a gente não importou o nosso export query type. Eu vou botar o export default aqui, né? Query type. Fechou. Aí agora a gente tem tudo certinho aqui, ó. Já tá apontando. E agora o nosso server tá quase pronto. Então agora voltando nele aqui até, né? Eu vou ter o que? Const server vai ser igual a new Apollo server, passando o nosso schema, que é o item obrigatório, tá? E a gente só vai dar um server.listen na porta 3000. Eu vou botar também uma callback function aqui, só para dizer que ele está realmente rodando. Então, server is running. E agora, vamos dar um yarn dev server. Address already in use. Provavelmente porque eu estou rodando alguma coisa aí. Então vamos botar 3333. Ou melhor, vamos botar 4000, que é um padrão da comunidade GraphQL. Então se não sabia, tem mais uma dica. Fechou, tá lá. Aí agora, vamos rodar aqui, ó. Opa, 4000. Deixa eu até trazer esse carinha aqui, ó, para ficar certinho na nossa tela. Aí agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai escrever a nossa primeira query aqui, né? E olha só, já tá nossos posts lá.
E até se a gente olhar na nossa documentação, ó, ele já retorna, deixa eu botar isso aqui um pouquinho para cá. Ele retorna a nossa page info, os nossos edges, e a gente tem os argumentos que eu falei antes para ti, ó, after, first, before e last. Tá, agora vamos lá. Luiz, o que é uma connection? Por que a gente precisa de uma connection? Se a gente olhar aqui, ó, a gente pode passar nos nossos arguments, certo? E eles, eu acho que acredito que eles não são obrigatórios. E a gente vai ter os nossos edges, node e nosso ID. Vamos dar uma olhada, ó, não retorna nada. O que é uma connection, né? Uma connection nada mais é do que a forma como o GraphQL optou, digamos assim, por retornar os dados. Talvez seria uma forma mais fácil de dizer isso. Então, se a gente ver aqui, ó, toda vez que a gente precisar identificar o que é uma connection, é só saber o seguinte: todo field na qual o nome dele está no plural é uma connection. Acabou. Então, toda vez que tu tiver, por exemplo, posts, friends, ships, tudo isso é connection. Por quê? Porque o nome está no plural, entendeu? Essa é a definição básica para uma connection. E toda connection tem que ter edges, tem que ter node e tem que ter cursor. É isso aqui, ó. Ele não retornou nada porque a gente não tem nada lá, mas a gente já vai acabar criando, tá? E também toda connection tem que retornar page info, que são as informações de paginação. E o que é page info? Page info é um objeto que vai ter has next page, has previous page, start. Só uma pausa aqui antes da gente continuar. É importante mencionar que uma connection ela deve ser utilizada apenas em cenários onde a gente precisa, por exemplo, de paginação. Em cenários diferentes disso, não é necessário utilizar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um link onde eu mostro como que a gente pode implementar uma query, por exemplo, em cenários onde a gente não tem paginação. Então, a gente retornaria, por exemplo, apenas um objeto. Beleza? Bora continuar. Cursor e end cursor. São esses quatro principais fields, digamos assim, que tem dentro de uma page info. E dentro de edges, né, vai ter node e cursor. Essa é a ideia. Node é a referência para o nosso dado atual. Então, pode ver que a gente vai ter ID, title e body, que são os nossos campos do nosso post. E cursor é um cursor. Pode ser um ID, pode ser qualquer coisa. Qualquer referência para o nosso objeto. A gente já vai ver como é que está isso daqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó, para a gente ver realmente isso daqui funcionando, até para ficar mais rapidinho, eu vou pegar e vou buscar aqui de dentro da minha colinha, eu tenho alguns exemplos de posts. Eu vou pegar alguns posts e eu vou colar nesse nosso servidor aqui que a gente acabou de criar. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou colar aqui dentro desse nosso posts aqui, ó. Então, só peguei, ó, para ter uma ideia, ID, title e body. Eu tinha criado isso antes, então só vou salvar aqui, vou voltar aqui para o nosso playground. Se eu dar um running aqui de novo, olha só, temos o nosso cursor e temos o nosso node. Se tu perceber, o nosso cursor ele é uma referência para esse nosso node aqui. Ó, pode ver que ele não é único, ó. Ele não é único não, pode ver que ele não é igual. Ele é único, ó. Esse daqui não é igual a esse. Por quê? Porque ele está referenciando esse nosso node aqui. Então, essa é a ideia. Um cursor sempre vai referenciar esse carinha aqui, tá? E aqui, ó, o nosso page info, tá aqui, ó, has next page false, previous page false, e o start cursor e o end cursor. Olha aqui, ó, o end cursor está apontando esse cara aqui, que aponta para esse objeto aqui, né? E o nosso start cursor, se a gente for lá em cima, ó, vai ter o nosso A igual. Então, ele está referenciando o primeiro. Luiz, eu não quero tudo esses dados aqui, eu quero 2, por exemplo. Como é que eu faço? Vem aqui, ó, first 2, por exemplo. Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que é. Ah, porque não é em edges, é aqui em cima, ó, first 2. Agora sim, olha só. Como é que tu fez isso? Que bruxaria é essa? São os nossos arguments, os nossos args. Então aqui a gente tem, por exemplo, first, last, né, que eu falei, e aqueles outros. Então, agora se a gente olhar aqui, ó, a gente tem próxima página e a gente tem uma página anterior. E se eu quiser paginar, como eu falei para ti antes, ó, eu vou copiar esse nosso end cursor, que é a referência desse nosso último aqui, e eu vou fazer um after. Eu vou vir aqui, ó, after. Olha só, aqui tá um post e um post. Vai ter tudo igual, eu acho. Ó, mas mudou o ID, tá vendo? Então, referência que mudou. Quer ver? Eu vou fazer um before para voltar uma página. Opa, before.
Vamos vir aqui e vamos... Ó, voltou, entendeu? Então essa é a ideia. Deixa eu ver quantos minutos que a gente tá. A gente tá 24, dá pra gente criar tranquilamente a nossa mutation aqui. Ela é rapidinho também, tá? Fica comigo aí. Então, como é que é? Vamos lá, né? Começar rapidinho aqui com a nossa mutation. Então aqui a nossa mutation do post, deixa eu até minimizar isso aqui para não te atrapalhar. Vamos ter aqui dentro da nossa mutation um create post.ts, né? Eu também vou ter o nosso index.ts, porque eu gosto de sempre estar exportando de maneira fácil. Aqui, a nossa mutation, tu já sabe muito bem, né? Como é que vai ser a estrutura? Será que vai ser aquela? Vamos ver. Export default mutation with client mutation ID. Ué, mudou? Sim, mudou. A gente precisa utilizar esse carinha aqui que vem lá de dentro do Graphical Relay. Precisa ser um pouquinho diferente, porque a gente precisa retornar uma connection junto. Então, vamos lá. Name, create post, input fields, né? Que são os dados de entrada. No Graphical a gente sempre vai ter input e output. Uma mutation nada mais é do que uma escrita que tem como sequência uma saída, entendeu? Então tu vai escrever e já vai voltar esse dado, sacou? Então por isso que a gente precisa do nosso input fields. E o nosso input fields vai ser o quê? Um title. E o type dele vai ser um new graphical non-null graphical string. E a gente também vai ter o nosso, vou copiar aqui, body. Deixa eu trocar aqui agora. O body vai ser a mesma coisa. Vai ser um non-num. Eu quero que seja obrigatório esses dois campos aqui. E eles são do tipo string. Certo? E agora a gente vai ter aqui embaixo ó, um mutate and get payload, que vai ser uma função. Eu vou colocar o resto aqui só para não ficar com esses erros. E como eu falei, né? Input field, output field. Então, output field. E ele vai ser um objeto dessa forma aqui. Então, essa é a estrutura. Esse nosso mutate and get payload, eu vou dizer que ele é uma função assíncrona. E esse carinha aqui, ó, ele vai receber title e body, que vai ser o objeto que vem lá do nosso input fields. Ele poderia ter mais algumas coisas, como por exemplo, context e info, mas a gente não vai precisar. A gente não vai precisar disso por enquanto. E então vamos precisar só desse nosso input aqui. Já desestruturei, só isso que eu vou precisar por enquanto. Então, const source vai ser igual a resolve. Luiz, o que é esse source? Por que a gente precisa dele? Esse nosso source ele vai apontar lá para dentro do nosso data.json. Tá? Então, por isso que a gente precisa dele. Então, lá de dentro do nosso path, eu vou pegar esse nosso resolve aqui. Resolve. Fechou. Aí agora, como é que eu trabalho com ele, né? Eu vou pegar a pasta atual, vou voltar uma pasta, vou voltar outra pasta, ó, sair da nossa pasta de mutations, sair da nossa pasta de posts, vou sair da nossa pasta de GraphQL, vou sair da nossa pasta de search também, porque ele está fora da pasta de search. Então eu voltei 1, 2, 3, 4 vezes. E eu acho que ainda tem mais uma, não, tá certinho dessa forma. Const data vai ser igual a await read database. Eu até poderia botar posts aqui, mas eu vou deixar tudo dessa vez só para tu ver que também funciona. Const post, ou seja, o nosso objeto criado, né? O ID dele vai ser o quê? O UID. O que é o UID? É uma biblioteca que eu gosto de utilizar que gera esses ID muito louco ali, tipo com letras e números, enfim. Então eu vou acabar utilizando ele aqui. Então a gente vai instalar ele aqui, ó, yarn add UUID v4. E eu já vou importar ele aqui também, ó, from UUID v4. Vamos trazer ele para cá, UUID. Fechou? Já temos o nosso ID. Aí vamos ter o nosso title e body. Esse daqui vai ser o corpo do nosso post. Também vou criar uma variável chamada de posts. E daí eu vou fazer a seguinte verificação. If data.posts, meu posts, que essa é a minha variável aqui, ela vai ser tudo do meu data.posts e eu também vai ter o nosso post, que foi o nosso arquivo criado ali. O nosso arquivo não, o nosso objeto criado ali em cima. Caso contrário, esse nosso posts ali vai ser um objeto único com o nosso post dentro. Aí eu vou dar um await fs.write. Opa, ele pegou errado. fs.write
Tá, ele não quer, então. VS Code, né, cara? Às vezes dá uns bugs muito loucos. É bom, mas dá uns bugs muito loucos às vezes. fs from fs. Então eu estou importando do file system do Node aqui. fs.write file sync. Aí agora a gente vai utilizar aquela variável source que eu falei, né? Data.json. Ou seja, eu estou apontando para aquele nosso data.json. JSON.stringify. Aí eu vou botar tudo do nosso data e o nosso posts aqui também. Certo? Então aqui, na verdade, o que eu estou fazendo é apenas escrevendo. Eu estou indo lá naquele nosso data.json e estou sobrescrevendo ele. Estou colocando tudo que já tinha, mais os nossos novos posts. E aqui eu também vou fazer o seguinte, return, vou retornar esse nosso post ali. Eu vou retornar erro como null, não vai ter erro. E eu também vou criar um success post created successfully, ou seja, nosso post foi criado com sucesso. O que ele está dando de erro aqui? Ah, porque eu esqueci de uma vírgula aqui em cima. Por que eu estou retornando dessa forma aqui? Porque olha só, a gente tem uma entrada, a gente tem uma função que lida com essa nossa entrada, grava e devolve, ou seja, o nosso return, e a gente tem o nosso output field, que é quem pega esse retorno aqui desse nosso meio. Então esse nosso mutate and get payload, ele é o intermediário, digamos assim. Entrada, mutate and get payload, faz o que precisa fazer e devolve para o nosso output fields, entendeu? E aqui dentro do nosso output field, o que a gente vai ter? Nosso post add, que ele vai ser do tipo post add, que a gente criou lá no início, lembra? E a gente vai ter também um resolve. Esse nosso resolve aqui, ele vai receber post, que foi o que a gente retornou aqui, ó. E aí, eu vou fazer o seguinte, se não tiver post, eu vou retornar null, porque pode ser que tenha dado algum erro, né? A gente acabou não trazendo isso, mas não tem problema. E eu vou dar também um return, cursor to global ID, já te explico o que é, e eu vou ter node, que vai ser post. Luiz, o que é to global ID? Será que eu preciso falar? Não, tu sabe, né? Ah, claro que tu sabe, pô, eu acabei de falar. Cursor é a referência para o objeto atual. Por isso que eu estou colocando o nosso cursor, passa o nosso post ID, e eu estou pegando esse nosso post ID e eu estou criando um global ID único para ele. Entendeu? Então ele vai ter um cursor que vai estar referenciando para esse nosso objeto ali. Fechou? Falei que tu ia entender, cara. É foda. Só digo isso. E eu também vou ter o nosso error. O nosso error vai ser type GraphQL string. E ele vai ter um resolve. Ele vai pegar o nosso error. E ele vai ter aqui, ó. Vai ficar mais fácil. A gente vai tipar esse erro com string. E ele vai retornar o nosso error. E eu vou copiar esse nosso erro aqui. Vou chamar ele de success. É isso aí, ó, que é o nosso objeto aqui de cima. Fechou. Essa daqui é a nossa mutation para criar posts. E agora a gente também vai trabalhar com esse nosso index aqui, né? Esse nosso index ele só vai exportar essa nossa mutation. E eu criei no nosso index, eu acabei criando errado. Deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, ele só vai dar um export default, esse nosso index, create post. E de novo não importou, então create post. Tá lá, esse aqui é o nosso index. E aqui, ó, eu só apaguei o que estava dentro do index e joguei para dentro de create post, tá? E agora, como é que a gente importa, como é que a gente usa essa mutation? Aqui dentro do nosso esquema index, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o nosso mutation type. Meu Deus, mas eu não tenho mutation type. Mas o que é mutation type? Mutation type, ó, é isso daqui. A gente vai vir aqui, ó, mutation type.ts. Criei esse arquivo e ele vai seguir a mesma ideia. Então, const mutation type vai ser igual a new GraphQL. Já está cansado de ver GraphQL Object Type, né? Falei que era fácil, cara. Name mutation fields. Vou retornar dessa forma aqui. E aqui eu vou fazer diferente, ó. Vou post mutation. Então ele vai pegar todas as mutations que tem lá dentro de post e vai colocar tudo de uma vez só. Port post mutations from post barra mutations.
E eu só vou dar um export default. Opa. Default, esse nosso mutation type. Tá na caixa, é Go. Tá na caixa, é Go. Tá lá, tá pronto, pai. Agora eu só pego aqui, ó. Ah, para, VS Code. Que treta é essa, cara? Olha só que loucura, tu viu a loucuragem que deu ali, velho? Você tá doido, né? Meu Deus, cadê aqui dentro da minha colinha? Deixa eu me arrumar aqui. Aí, fechou. Bora lá, mutation type. Tá na caixa, chegou. Acabei de falar isso, né? Deixa eu só tirar esse erro aqui. Fechou o caixa. Bora. Tá aí. Será que é só isso? Meu, se funcionar isso aqui eu vou ficar muito feliz, cara. Eu vou até dar um reload aqui só pra gente atualizar. Se a gente vir aqui nas nossas docs agora, a gente tem uma mutation create post. Bah, gente, é foda, né? Create post. E olha só, lembra que eu falei que a gente ia ter um input? Olha o nosso input aí, ó, fazendo sucesso. Dentro desse nosso input a gente vai ter o quê? Title. Diz um título aí. Cara, eu quero que eu diga um título. Eu vou conseguir adivinhar, peraí. Um post, beleza. É isso aí, bonito. Body. Body para nosso post bonito. Muito bom. E agora a gente vai retornar. Então a gente vai ter o nosso post add, seguindo aquela ideia de connection, né? E por que a gente precisa ter isso daqui? Porque quando a gente for criar isso lá dentro do nosso relay, a gente precisa referenciar esse carinha aqui, ó. Então essa daqui vai ser a nossa connection da nossa mutation. Aí a gente pega o que está no nosso retorno e joga lá para dentro da store do relay. Então por isso que a gente tem que retornar dessa forma aqui, tá? Esse nosso post add, ele vai retornar a mesma coisa que foi retornado antes. Então um node, um ID, um title e um body. Vou até organizar isso daqui para ficar mais certo. E eu acho que é isso. Olha só. Cara, funcionou de primeira. E eu tô acreditando, velho. Nossa senhora. Vou até fazer um negócio, tá? Porque eu não acreditei. Eu vou vir aqui no nosso data. Deixa eu formatar isso daqui. Funcionou, tá aqui mesmo. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou apagar o que tá aqui dentro. Aí eu vou lá. Vou criar de novo. Criou. E você tá vendo que ele criou um ID único aqui, ó? Massa. E aí, olha lá. Um post bonito. Um post e um body para o nosso post bonito. Que legal, cara. Muito massa. Vou botar segundo post e body para nosso segundo post bonito. Olha só, criou com um ID único e ainda, olha só, lembra aquela ideia que eu falei do reverse? Tá aqui, ó, então a gente criou o último, foi o segundo post e ele foi colocado por primeiro aqui. Cara, que massa. Sério, tô muito feliz com isso aqui funcionando de primeira, não tem noção. E aí, teve bastante conteúdo para esse vídeo, né? Meu, também achei que teve bastante conteúdo. A gente chegou aí nos nossos 37 minutos, deu bastante. Mas fica tranquilo, porque aí na descrição vai estar tudo organizadinho, o que é cada coisa, o que a gente teve em cada minuto. Então vai estar bem separadinho para tu estudar no teu tempo, tá? Então se tu chegou até aqui, cara, eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que tu entrou no começo com muitas dúvidas e aqui no final tu tá provavelmente conseguir te ajudar com todas as dúvidas que tu tinha até então. Então, agora não tem desculpa para tu aprender Relay, né? Talvez tenha, mas aí tu volta aqui no canal que logo vai ter mais vídeo e talvez ainda com React Native. Aí vai ser bravo, né? Mas então tá. Cara, se tu gostou desse vídeo, sério, me ajuda aí. Eu te ajudei, agora tu pode me ajudar, né? Então se inscreve aí no canal, isso me ajuda bastante. Deixa aquele like e com certeza compartilha, joga no Twitter, Discord, porque eu acredito que tem muita gente que tem interesse em aprender o Relay, tem interesse em aprender como que funciona essas connections e enfim, não sabe, se sente perdido. Então eu acredito que esse vídeo aqui vai poder ajudar essas pessoas, certo? E é isso. Então eu vou ficando por aqui, certo? Então a gente se vê lá no próximo vídeo e valeu!